Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal e nós esperamos que mais uma vez essa mensagem possa ser de grande utilidade para a sua fé. Não é verdade, Deusinho? É verdade, é um prazer estar com todos aqui e eu tenho certeza, Nilson, que essa mensagem hoje vai ajudar muitas pessoas a entender sobre o testemunho, né? Que esses dois exemplos de duas mulheres na Bíblia aqui, que já falamos, né? Em um vídeo, mas o assunto vai ser um pouco diferente hoje. Tenho certeza que vai ajudar muito. E nós gostaríamos de convidar você, então, a nos acompanhar nessa leitura que está no livro de Ruth, capítulo 1 e versículo 8, que diz assim: Disse-lhes Naomi, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência. Essa conversa que Naomi teve com as suas duas noras. Não era um desprezo que Naomi estava fazendo aqui. Naomi não queria que as suas noras estivessem se sentindo obrigadas a segui-la. Pelo contrário, ela queria que elas ficassem livres, que elas tomassem a atitude de fazer aquilo que elas achariam melhor a fazer. O que acontece é que Ruth, ela quis ficar perto de Naomi. Para a gente entender essa decisão, só tem uma maneira, é ela ter visto em Naomi alguma coisa que era mais forte do que qualquer bem material. Naomi, quando viu que Ruth, ela estava ali diante dela, ela disse o seguinte: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Então, mais uma vez, queremos aqui ressaltar que havia aqui, então, duas crenças. Naomi cria no Deus de Israel, ela era do povo de Israel, mas as suas noras não eram. A gente não vê aqui Naomi querendo impor a Ruth a fé dela, a crença dela, ou até mesmo criticando ela. Nós não vemos nada disso. Mas o que nós vemos aqui é a atitude de Ruth que diz: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousareis. E o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Em outra versão, diz que o teu Deus será o meu Deus. Então aqui, Deusinir, nós podemos ver já de imediato que Ruth, ela ali definiu a fé dela, a crença dela. Ela tomou ali naquele dia, naquele momento, uma decisão que podemos então considerar a decisão mais importante. Mas nós temos essa questão. O que a levou a tomar essa decisão? O que ela viu de tão importante que cativou Ruth? O que ela viu em Naomi? O que chamou a atenção de Ruth? Com certeza, elas passaram muito tempo juntas. Alguma coisa ali tocou em Ruth, alguma coisa fez com que Ruth tomasse a decisão e desejasse que o Deus de Naomi se tornasse também o Deus dela. Então, Deusinir, o que você acha que aconteceu? É algo extraordinário, vamos dizer assim, não é algo natural, porque eu creio que Ruth, esse tempo que elas passaram juntas, ela teve ali, ela viu exemplos de Noemi, né, a maneira dela agir com o esposo, com os filhos, a estrutura diante de uma situação, diante de uma luta, né? Quem não tem luta, naquela época também não era diferente. Então, ela começou, Nilson, eu creio, a desejar a ser como Noemi. Poxa, eu quero ter essa mesma força que ela, tem algo diferente. E Ruth sabia que ela servia o Deus de Israel. Tanto é que ela comparou, né? Ela falou, a partir de agora eu vou seguir o seu Deus. Então, você vê que com o tempo ela foi vendo esse testemunho, algo bem natural, nada forçado, uma coisa que ela via que era sobrenatural. Então, algo chamou a atenção, porque você pode entender aqui nesse versículo é o seguinte: para mim, deixar algo é que aquilo que eu estou vendo é muito além, é bem melhor daquilo que eu vivi e que eu aparentemente eu tenho.
Então, para mim fazer uma troca, algo tem que ser muito maior. Tem que ser algo que eu nunca vi, algo que realmente dá gosto, dá motivação. Eu imagino que Ruth se sentiu ela sentia forte do lado de Noemi. Só que essa força não vinha de Noemi, né? Era a presença de Deus em Noemi. Por exemplo, para mim querer seguir alguém, para mim poder estar com essa pessoa, não, eu vou estar com você, não, olha, onde você for eu vou. Você tem que se sentir segura. Você não pode se sentir insegura. Então é algo que deixava ela já segura. Não, eu tenho certeza que vai dar certo. Eu vou estar com Noemi, aonde ela for, ela tem a bênção, vamos dizer assim, ela tem a bênção de Deus, eu quero estar com Noemi. Então eu creio que isso motivou ela. E uma coisa importante também que eu gostaria até de mencionar aqui, para animar todos, né, que tem pessoas que às vezes estão ali lutando pela família, pessoas que creem em Deus, que dão um bom testemunho, só que ela não viu o resultado ainda nisso. E ela fica se perguntando, poxa, eu tenho feito a minha parte, tenho orado pelo meu filho, pelo meu esposo, mas não vejo uma mudança. Você não pode se preocupar com isso, porque é o próprio Espírito Santo que vai testificar dentro da pessoa. Ele vai convencer essa pessoa que o teu Deus é Deus. Então você não precisa se preocupar com isso. Porque eu creio que nesse tempo que Noemi passou com Ruth, ela pôde observar. E nesse momento eu creio que ela ter ficado assim, sem esperar. Mas Ruth decidiu me seguir, ela não seguiu, né, como a outra fez, não, ela quis vir comigo. Acho que nem Noemi esperava a atitude de Ruth. Mas você vê, com o tempo a pessoa vai se observando a pessoa, o testemunho dela, e ela já vai tendo a mudança. Porque quando a gente vê a Ruth aqui tomando a decisão nisso, de seguir o Deus de Noemi, é que a mudança já estava sendo feita. Então essa pessoa que você ora por ela, seja um amigo, seja alguém da sua família, que você quer que ela encontre o Deus que você encontrou, tenha paciência, porque Deus está trabalhando no coração dela. Agora, você tem que fazer a sua parte. Você não pode exigir da pessoa. Você já conhece Jesus, você, graças a Deus por isso, mas você tem que ter essa paciência e saber de uma coisa, não é você. É o próprio Espírito Santo que vai convencer essa pessoa na hora certa. Nós temos que só fazer a nossa parte nisso. Exatamente. E uma coisa muito importante que você tocou aqui é que não havia uma motivação física, material, para que Ruth, então, decidisse até mesmo seguir Naomi. Porque bastasse ela falar assim, bom, então, Naomi, eu quero a partir de agora crer no Deus que você crê, vou então voltar para o meu país. Mas, além dela tomar a decisão de crer em Deus, ela também quis continuar perto de Naomi. E a gente então vê que essa decisão, que essa fé, esse despertamento dentro dela não foi acompanhado de nenhum interesse. Então a gente vê aqui que Ruth não teve esse interesse secundário por alguma outra causa ou coisa que ela queria ver na vida dela, mas simplesmente porque ela decidiu crer em Deus. Por isso que o que nós entendemos aqui como decisão importante de Ruth foi realmente o que ela viu na vida de Naomi. Não o que Naomi tinha, mas o que Naomi era. E isso que é importante. Por isso, Deuseni, que a maior herança que um pai, que uma mãe, que uma pessoa que crer em Deus e que à volta dela, há pessoas que ela deseja que elas se convertam ao Evangelho, a Cristo, o que é mais importante deixar, a maior herança, é justamente o testemunho dela diante de Deus como pessoa, um testemunho de quem ela é, não somente um testemunho das coisas que ela tem. Porque há muitas pessoas que possuem muitos bens e que não tem nada errado de a pessoa ter os bens, mas tudo que ela tem são bens material, mas ela não tem, por exemplo, paciência, ela não tem o amor no coração dela para com os próprios familiares. Ela impõe a fé, ela critica, ela ameaça. Se a pessoa não vem na igreja, se a pessoa não mostra nenhum interesse pelas coisas de Deus, ela ameaça. Olha, você está no inferno, você vai sofrer, Deus não vai te abençoar, você não quer nada com Deus e por aí afora. Mas a gente não vê esse tipo de coisa acontecer com Naomi, até porque se ela tivesse agido dessa maneira, eu duvido que Ruth
teria tomado essa atitude, essa decisão que ela tomou para querer seguir Naomi e querer seguir o Deus de Israel. Então, nós queremos deixar com todos vocês essa mensagem, esse ensinamento para motivar você, para que você não somente seja uma pessoa de oração, que é muito importante você orar, continuar a perseverar pela sua casa, pela sua família, isso é bíblico, nós temos que orar pelos nossos, pelos aqueles que nos pertencem, mas não esquecer que muito mais que a oração é o nosso comportamento, é o nosso testemunho, porque não adianta, por exemplo, você orar pelo seu filho se você critica ele, se você está sempre olhando para ele, desvalorizando ele como pessoa. Não adianta de nada você orar pelo seu esposo, sua esposa, o seu pai, a sua mãe, se você não tem uma afeição no seu coração para com eles, você não procura ser uma pessoa boa, sabe, dentro da sua própria casa, para com seus familiares. Não adianta, porque se você ora por eles, mas o que é mais importante que eles precisam não é ouvir a sua oração, mas é ver em você um comportamento de uma pessoa de Deus. Faça isso, tome essa atitude dentro de você a partir de hoje, para que você veja o mesmo resultado que Naomi ela viu na vida de Ruth. Quem sabe hoje mesmo não é isso que Deus deseja fazer acontecer na sua casa e na sua família, não é verdade? É verdade, e isso vai se multiplicando, você imagina nisso? A mãe e o pai é uma referência de Deus na vida do filho. E aquele filho vai seguir o exemplo do pai, isso é porque ele é uma pessoa de Deus, como o exemplo que a gente dá aqui de Noemi. E se você é um testemunho, o seu filho vai casar um dia, vai ter família abençoada, os filhos vão seguir aquele exemplo, né, de Deus ali, a presença de Deus, o exemplo do pai, a referência que ele foi, e isso vai multiplicando. Você vê que é uma bênção, que é uma herança. Que é contínua, né? Contínua, uma coisa que é contínua. Então é algo muito positivo, né? E eu imagino a alegria de Deus, sabendo que seus filhos estão seguindo aquele exemplo, né? Que o próprio Deus nos deixou através da palavra dele. Até mesmo nesse dia, a gente imagina a alegria que Deus teve de olhar ali naquele momento, aquela decisão, sabendo que Ruth era completamente livre para decidir a vida dela, como fez a outra nora de Naomi, que decidiu ir embora, voltar para o país dela. Então imagina ali Deus, olhou para aquela cena, que alegria que Deus ele sentiu, né? Aquela decisão. Mas por que aquela decisão foi tomada? Porque Naomi ela se tornou uma inspiração para Ruth. É isso que Deus também deseja, que cada um de nós sejamos neste mundo. Eu, você, todos nós que conhecemos a Deus, que servimos a Deus, nós possamos ser essa referência, essa inspiração para todas as pessoas que estão em nossa volta. Mesmo sem falar muito, porque às vezes você está em determinado lugar que você não pode abrir a sua Bíblia e falar abertamente da sua fé, mas a sua vida, ela pode fazer isso, você sabia? A sua vida, o seu testemunho, o seu comportamento pode falar muito mais do que 1000 palavras. Não se esqueça disso e não despreze esse testemunho como pessoa que cada um de nós precisamos ser, para aqueles que não conhecem ainda Deus possam conhecê-lo. Nós esperamos que essa mensagem possa ter trazido ao seu coração esperança, força, ânimo, para que você possa seguir em frente no propósito de Deus, sendo um testemunho na sua casa e na sua família. Se a gente seguir esse exemplo, né, que a gente vê aqui na Bíblia, nisso, todos têm essa consciência que o nosso testemunho fala muito mais do que exigir. Nós vamos ver uma grande diferença nesse mundo, né, entre famílias e amigos, né, e vamos ser pessoas saudáveis e as pessoas vão ter desejo de estar perto da gente, né, que às vezes as pessoas querem impor muito, então se torna, poxa, não quero ficar perto dessa pessoa, é muito chata, sabe, sempre fala a mesma coisa, essas coisas, porque não é por convencer pelas suas palavras, mas o teu testemunho vai fazer a pessoa se aproximar e desejar seguir o seu Deus, como o exemplo de Ruth. E isso é muito bom,
quando as pessoas desejam estar próximo de alguém porque ela vê, né, um testemunho de Cristo na vida daquela pessoa. É isso que alegra a Deus. Que nós sejamos esse testemunho para todos que estão ainda longe de Deus. Mas a gente sabe que Deus, Ele preparou para essas pessoas também o momento na qual elas vão tomar essa mesma decisão que Ruth também tomou. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Foi um prazer estar com todos. Que Deus abençoe a todos. Até a semana que vem.